Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabia que existem pelo menos 5 erros que você não pode permitir que exista na sua vida de estudante da Palavra de Deus? Erros esses que vão atrapalhar e até destruir o seu conhecimento da Palavra do Senhor? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e eu vou te explicar cada um desses erros e como você não cair em nenhum deles. Então, convido você, venha até a minha lousa de estudos, vamos aprender cada um deles juntos. Vamos lá? A Bíblia é um livro maravilhoso, um manual de Deus que o Senhor nos deu para a nossa bênção. Diz um famoso evangelista chamado Billy Graham que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular ou sair amanhã. Mas mesmo sendo bênção, a Bíblia, vamos ser sinceros, irmãos, não é tão fácil assim de estudar. E isso faz com que muitas pessoas a estudem de uma forma errada e acabam, no passar dos dias, por desanimar nos seus estudos e cometendo muitos erros. Eu sou professor de Bíblia Sagrada há 15 anos e eu vou te mostrar hoje, aqui nesse estudo, os 5 piores erros, na minha opinião, de estudantes da Bíblia e que estudantes da palavra, até mesmo experientes, cometem todos os dias. E se você quer ser uma pessoa que quer crescer no conhecimento da palavra, fuja desses erros, ok? Então fique comigo até o estudo. E eu quero te dizer mais uma coisa. Fique atento ao 5º erro, o último erro. O último erro você nunca deve cometer se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, ok? Então fique comigo até o final, porque esse erro aqui derruba até os mais experientes e, claro, também aqueles que estão começando. Bom, vamos então agora primeiramente falar aqui que eu posso te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. Mas como presbítero? Acesse aqui o botãozinho de inscrever-se, inscreva no canal, assim você vai receber estudos gratuitos, praticamente todos os dias da semana, e aí vai crescer cada vez mais. Eu sempre lembro os irmãos aqui, nossa meta é chegar a 1000 vídeos. Já temos inclusive mais de 100 aqui publicados. Depois achem a nossa playlist aqui no canal, maratone, faça aí um momento de estudo da palavra para você crescer. E claro, se você gostar do estudo, já está gostando, deixe o seu like para abençoar, para ajudar o nosso canal. Vamos começar então, erro número 1. Ler a Bíblia abrindo-a aleatoriamente. Gente, muita gente faz isso. E o que significa? É uma das piores formas de ler a Bíblia. Por quê? Porque não se tem um estudo sistemático. O que significa sistemático? Organizado, sequencial, que busque entender os contextos, as sequências, os fatos e outras informações importantes para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. E o pior de tudo, as pessoas ficam desesperadas com aqueles textos que caem na leitura. Então ela pega a Bíblia e diz, Senhor, fale comigo agora, e abre em qualquer trecho, e cai um determinado trecho, e ela se desespera de dúvidas terríveis que vêm à sua mente. Olha só esse exemplo interessante que eu gosto de dar para os meus alunos, que é até engraçado. Você para diante do Senhor e fala, Senhor, fala comigo. E aí você abre a Bíblia aleatoriamente. O que acontece? Cai em Lucas 23, 43 e diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, imagine a cabeça dessa pessoa. Será que eu vou morrer hoje? Será que Deus está falando que vai me recolher? Irmãos, é uma brincadeira, mas perceba a seriedade disso. Essa não é a melhor forma de ler a palavra de Deus. Erro número 2. Ler a Bíblia sem ler os contextos. Hoje leia um capítulo de Salmos, amanhã leia um capítulo de Gênesis, depois vão lá e leiam um capítulo de Apocalipse. Perceba que a leitura ela é muito sem organização. Então, esse tipo de leitura prejudica muito o entendimento correto do que Deus quis comunicar na Bíblia. É muito importante que as leituras sejam feitas englobando todo o contexto, ok? E o que significa isso? Por exemplo, se você for estudar o livro de Gênesis,
que o estude inteiro na sequência para compreender as histórias, buscando compreender de forma geral a história e o contexto ali mencionados. Mas, presbítero, eu quero ler só um trecho hoje da palavra de Deus. Então, se você for fazer assim, leia um trecho, né, de algum dos livros da Bíblia que você escolher, mas leia um pouco do que foi escrito antes e depois daquele determinado capítulo. Para quê? Justamente para você entender o contexto, quem está falando, por que está falando, para quem está falando. Isso é muito importante na compreensão. Então, textos lidos fora de seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significam, ao que realmente o autor quis comunicar naquele texto. Então, tome sempre esse cuidado porque é muito importante. Erro número 3. Ler a Bíblia sem um dicionário. Olha só, essa é uma dica de professor. Mas professor, dicionário? Sim, eu sou professor há 15 anos e eu uso dicionário até hoje. Eu vou te explicar por quê. Ninguém é tão culto que saiba e lembre de todos os significados das palavras. A Bíblia é um livro muito extenso, tem um emprego de centenas de palavras, das quais muitas vezes nós não conhecemos muito bem o significado. E olha só, você está lendo a palavra de Deus ali e de repente aparece esse texto na sua frente. Salmo 99:5. Você está lendo hoje o Salmo 99. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante ao escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Olha, digite aí nos comentários, você sabe o que é escabelo? Antes de eu explicar, olha, certamente 99% das pessoas não tem muito contato com essa palavra, né? É uma palavra um tanto quanto diferenciada. Mas o estudante da palavra de Deus, que é atento, ele tem um dicionário. E aí ele abre lá e diz, escabelo é um banco pequeno, um estrado para os pés. Então o que o Salmo está querendo mostrar aqui? Uma pessoa que se prostra até os pés, até onde os pés estão encostados. E aí o que significa então? Uma atitude de reverência, de humildade, de adoração a Deus. E aí mais uma dica aqui para você de professor. Tenha junto com o dicionário uma Bíblia numa linguagem mais atualizada, famosa linguagem de hoje. Por exemplo, veja esse texto na linguagem da Bíblia Viva, Salmo 99:5. Proclamem a grandeza do Senhor nosso Deus, Ele é santo e por isso devemos nos curvar, né? Que é a mesma coisa de prostrar, até o chão diante dele. Então, temos aqui mais facilmente capturado o significado do texto. Então, essa dica aqui, muito especial. Dicionário mais uma Bíblia na linguagem de hoje. Presbítero, qual Bíblia na linguagem de hoje você recomenda? Essa Bíblia na linguagem de hoje, ela é para auxiliar. Eu não gosto de utilizar ela porque ela perde um pouco, assim, o sentido das palavras, porque ela procura capturar a parte mais central do significado do texto. Então você pode utilizar, por exemplo, uma Bíblia como a Revista e Corrigida como principal, ou a Revista e Atualizada, ou a Nova Versão Transformadora. São boas versões. E para apoiar você tem um dicionário e ainda uma linguagem como a NTLH, que é a Nova Tradução Linguagem de hoje, ou a NVI, ou a Bíblia Viva. São boas traduções para te dar um apoio aqui para capturar os termos mais centrais aqui do texto, ok? E erro número 4 agora. Ler a Bíblia em qualquer lugar. Gente, fica até o final. O erro número 5 é importante. Então você não pode ficar sem saber esse erro, tá bom? Então vamos para o 4 agora. Ler a Bíblia em qualquer lugar. Gente, olha só. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existirem poucas pessoas que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue, ok? Então, muitos reclamam de ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito, não conseguem memorizar aquilo que leem. E não é de se admirar. Por quê? Porque muitas dessas pessoas não entendem porque não têm, na hora da leitura, foco e atenção. Vou te dar para você um exemplo daqui a pouquinho. Olha só, eu costumo comparar a leitura da Bíblia a um cirurgião. Então vamos imaginar aqui uma questão importante a respeito desse tema. Olha só,
Imagine um cirurgião operando você, operando o seu coração. E aí na sala de cirurgia, ele coloca o quê? Uma TV. E enquanto ele opera o seu coração, ele assiste também o seu programa favorito. Não tem como, não é verdade? É impossível isso acontecer. Ele vai ter problemas na cirurgia, porque ele vai dividir a sua atenção. Então veja, não estude a Bíblia em lugares agitados, complicados, que tirem a sua atenção. É preciso ter um local especial, cuidadosamente pensado para a sua leitura da palavra. Esse aqui é algo que todos os estudantes da Bíblia que crescem, eles têm isso em comum. Eles procuram organizar o seu espaço. E agora, o erro que derruba a maioria dos estudantes, ok? Vamos lá? Antes, quero deixar para você um recadinho. Quem já me acompanha conhece aqui. Nós estamos com vagas abertas do curso Conheça a Sua Bíblia, de capa a capa, Gênesis, Apocalipse. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tem uma aula gratuita para você conhecer o curso. Vamos começar a estudar comigo lá de Gênesis até Apocalipse. Coisa profunda, coisa detalhada, ok? Se faz sentido para você, acesse assim que terminar o estudo. Vamos lá então para o quinto erro. Ler a Bíblia sem regularidade. Presbítero, o que é regularidade? Em termo popular aqui, regularidade é estudar um pouco todos os dias. Um pouco, ou um pouquinho mais, ou muito se você tiver tempo. Mas precisa ser sempre. O que derruba muitos estudantes da palavra de Deus é que estudam uma vez na semana, ou no máximo 2. 5 a 10 capítulos apenas por semana. E alguns que são mais relaxados demoram um mês inteiro para ler 10, 5, 15 capítulos da Bíblia. E isso é muito ruim. Por quê? Porque vai quebrar o seu crescimento. Então imagine, por exemplo, uma obra onde os pedreiros vão de manhã trabalhar, colocam 5 tijolos ali na parede, depois vão embora, voltam no outro dia, colocam mais 2. Gente, essa obra não vai andar. Então é preciso dedicação e regularidade. Um pouco todo dia tem que ser o seu lema. Presbítero, mas o meu tempo é apertado. Não tem problema nenhum. Que seja um pouco de 10 minutos, de 15 minutos, mas que seja todos os dias para que você cresça o máximo possível. E eu vou te explicar por que isso. Para que o nosso cérebro aprenda coisas mais complexas, como a Bíblia, é necessário que ele seja exposto àquela coisa com frequência. Isso vai fazer com que o nosso cérebro aprenda, crie hábitos e cresça, memorize. Então, quem deseja dominar o texto bíblico precisa aprender a ter esta regularidade, senão não vai conseguir crescer. Isso quer dizer que é importante que haja contato com a palavra de Deus por mais tempo e não somente poucos minutos por semana, como muitos por aí fazem e depois ficam aí reclamando que não estão crescendo, queridos. Então perceba que esse é um erro que você iniciante e você que já é avançado, experiente na leitura, não pode cometer de forma nenhuma. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando só 30 minutos por semana. Não vai acontecer. Você não vai crescer, não vai memorizar, não vai entender os contextos, não vai ficar forte espiritualmente. Então, é muito importante que você avance. E você comete algum desses erros? Gostaria de falar a respeito deles ou, quem sabe, dizer algum outro erro ou compartilhar com a gente aqui nos comentários alguma dificuldade que você tem na leitura da Bíblia? Eu posso até pegar esses comentários e fazer ali mais um vídeo trazendo mais dicas para vocês, tá bom? Então, se você gostou do nosso estudo, já deixa o seu like, isso ajuda muito para a gente aqui, o nosso trabalho, e inscreva-se no canal, ok? Se faz sentido para você estudar a Bíblia, aproveitar os nossos vídeos como mais um tijolinho na sua construção diária, inscreva-se para receber as notificações de novos vídeos. Rumo aos 1000 vídeos aqui no YouTube. Participe conosco disso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.